Histórias de fazer a gente pensar. O pescador sai para fazer as suas pescarias, a depender da época do ano, do tipo de peixe que ele deseja pescar, ele sai ou à noite ou de manhãzinha muito cedo. E o pescador aqui da nossa história saiu de manhã muito cedo, o tempo estava firme, o mar calmo. E ele foi chegando no ponto para iniciar a pescaria. Começou o vento, o mar começou a se revoltar e uma tempestade se aproximou e chegou de forma bem violenta e inesperada. E o pescador, surpreso com aquela história, até um pouco contrariado, começou a tentar controlar o barco da melhor forma possível que ele podia, que era segurando o seu leme. E aí, no meio da tempestade, no vai e vem das ondas, ele refletiu que, na pequenez que ele se encontrava no meio daquele mar, no meio daquela tempestade, tudo o que ele podia fazer era segurar o barco da melhor forma que ele sabia, conduzi-lo da melhor forma com o leme. Era só o leme que ele tinha. O desejo, a vontade de segurar para que a tempestade passasse e ali ele conseguisse desviar das pedras, dos perigos, de virar. E ele refletiu naquele momento que assim também é a vida da gente. Nós não temos controle sobre tudo, não temos controle sobre o externo, não temos controle sobre outros seres, outras pessoas. Nós só temos o nosso leme interior, que é a nossa consciência, são as nossas ações, atitudes, o que pensamos. Nós sim temos o nosso leme, mas não temos o controle sobre o externo. A tempestade que envolve a maioria das pessoas no mundo que vivemos, nos grupos que fazemos parte, são tempestades produzidas pela manifestação da realidade desse grupo de pessoas juntas. É como um campo energético, morfogenético, que se forma a partir do inconsciente e do consciente dessas pessoas que estão ali envolvidas. Daí, nos momentos de dificuldades da vida, em que passamos por situações que não podemos prever, não podemos segurar com as nossas mãos, não está na nossa mão a mudança do entorno e de pessoas, é que a gente percebe que tudo que nós temos é o nosso leme, a nossa consciência de fazer conduzir tudo da melhor forma que soubermos, da melhor forma que os nossos braços, braços no sentido figurado, que é a nossa vontade, a nossa ação, puderem conseguir se manifestar. Assim é também quando passamos por situações de sociedade, como estamos vivendo nesse momento, às vezes uma situação de doença na família, em que queremos a todo custo que Deus nos ouça para que tudo se transforme da forma como queremos. E às vezes esquecemos que o divino está na vontade superior, naquilo que nós não entendemos, não conhecemos. E o aprendizado que tudo isso nos traz, nos causa, tanto em nível coletivo como em nível pessoal, familiar, seja como for, é um aprendizado que sim é divino para aquilo que necessitamos, porque vivemos o que precisamos para enxergar aonde que nós podemos mudar, alterar, direcionar as nossas ações, as nossas atitudes e pensamentos, igual o leme do barco do nosso pescador. É tudo que temos e é muita coisa. Se nós conseguíssemos entender, tanto em nível individual como em nível coletivo, o quanto que esse controle do leme individual, da melhor forma que soubermos, é importante para alterar, sim, realidades impensáveis, estaríamos todos voltados para isso. É por isso que o bem, ele deve ser sempre preservado. E o bem no sentido não de falar coisas bonitas, aparecer de forma suave, educada, não exatamente somente isso, mas sim atitudes, pensamentos, um certo crivo com relação a tudo que nos envolve. Porque perder o nosso tempo com
coisas que não têm grande produtividade, que não nos ajudam a guiar o leme pessoal, fazem-nos perder, fazem-nos desesperar nos momentos de tempestade. É um aprendizado, não é? E essa semana foi o que eu refleti e que tem me ajudado bastante, porque eu tenho sim dificuldades em aceitar, em considerar de forma amorosa, muitas vezes, as atitudes dos que estão ao meu redor. Eu, às vezes, quero transformar como eu sei, como eu penso, o que o outro sabe, faz e pensa. É um defeito, uma faceta que eu preciso trabalhar pessoalmente. E eu quis dividir aqui com você. Vamos fazer isso, não é? Vamos compreender aquela vivência do pescador, que compreendeu no meio da tempestade que tudo o que ele podia fazer era controlar o seu próprio leme e aguardar que a tempestade passasse e ele voltasse são e salvo para casa.